Fight! É isso aí, galera, antes de game trazendo mais vídeo exclusivo aqui pra vocês e com uma mega novidade que vai valer muito a pena vocês estarem acompanhando. E como vocês viram no título na YouTube, sim galera, vamos sem enrolação falar da possibilidade do Capcom vs SNK 3. E vai valer muito a pena porque, como vocês sabem aqui, fazemos uma pesquisa com a Corace e também deixamos sempre o link na descrição. Mas vamos falar que realmente interessa aqui, uma coisa interessante. Como vocês sabem aqui, deu a conta aqui no Press, né? Que não poderia deixar de faltar. Mas vamos lá, aqui ó. Ótima notícia, Cevap chega nas ruas com um novo trailer. E além de olhar no Traje 4, revelado também na Evo 2025. Teve muita coisa aí, mas como você sabe aí, eu já falei em muitos vídeos anteriores. O que rola nos principais eventos é só 1% do que realmente a gente pode estar subtraindo dos eventos e também dos jogos, né? Mas eu sempre gosto de fazer meu negócio com calma. Mas o que eu mostrei isso aqui? Sim, galera, estamos falando disso aqui, ó. Número de jogadores de Street Fighter 6 dobra após o lançamento da skin da Chun-Li. O Fortnite foi longe demais. Mas já pensou, né? Se já rolasse outra colaboração com a personagem mais popular daquele site amarelinho, que todo mundo conhece a intro. Mas, enfim. Ficou boa. Eu vou dar uma afinetada também aí relacionado a outros jogos e outras desenvolvedoras durante o vídeo. Como sempre, né? Mas, sem enrolação, tem uma novidade aqui para vocês. Sim, galera. Para quem acompanha esse canal assim de muito tempo aí, sabe que apesar de não estar postando tanto, mas eu sempre estou interagindo bastante com as redes sociais e sempre tá com a quantidade relativamente boa de informações relacionado tanto ao card game quanto aos jogos de luta. Pensando nisso e para trazer em primeira mão ou mais rápido possível informações de jogos de luta ou relacionado às franquias, eu lancei finalmente, né, o site do Fightverso, link na descrição, e também vocês podem ver logo na página inicial desse canal. E já postei aqui os principais aqui, mas que tá mais barburinho, mas eu vou estar acrescentando na medida do possível. Fora que vai ter uma quantidade respeitável de informações em japonês, e claro que traduzido, né? Do Japão, da Coreia e da China. Então, vocês não perdem por esperar. Mas, sem enrolação, vamos que realmente interessa aqui, ó. Eu, como sempre, né, faço uma pesquisa, faço uma varredura, como eu acabei de falar, em China, Coreia, Japão, também teve informações da Evo. Mesmo com o povo aí, ó, fervoroso, principalmente com aquele final do Ken, né, que... Mas, enfim, se for baseado em toda a lore do próprio Garou 2, assim... Mas, enfim, tá de mundo, mas... whatever. E eu recorri, né, que todo mundo tá fazendo atualmente, né, recorrendo às das inteligências artificiais, tanto a Gemini quanto o ChatGPT, porque faltou informação. Eu já tinha o meu próprio conceito aí, mas é preferível aqui trazer informação aqui para vocês. Uma das poucas informações da questão do atual dono da SNK, que é Mohamed Bissawan, com a Capcom, né, que aqui ó, a Arábia Saudita investiu 1 bilhão na Capcom e na Nexon, que vamos ignorar a Nexon por enquanto. Mas aqui ó, não há nenhuma informação confirmada sobre a possível aquisição da Capcom pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, ou pelo Fundo de Investimento Público, o PIF, da Arábia Saudita, que ele lidera. Embora o PIF tenha feito investimentos significativos em empresas de jogos, como a Nintendo e a Embrace Group, e esteja envolvido em várias outras aquisições, não há menções de interesse na Capcom. Aí, calma, freia. O príncipe Mohamed Bin Salman é conhecido por liderar o PIF, que tem um portfólio diversificado de investimentos, incluindo setores como tecnologia, entretenimento e turismo. O PIF investiu também em empresas como a Nintendo e a Embraer Group, mostrando interesse em jogos. No entanto, não existe notícias concretas que possível adquisição da Capcom por parte do grupo do príncipe. Mas eu fui atrás da principal notícia, fui atrás do que realmente interessa. Uma atualização, uma possível atualização da porcentagem de ações do príncipe ou até da PIF dentro da Capcom. Por quê?
Voltamos a lembrar aqui, como vocês podem ver, que um jogo depende de vários fatores. O principal, que até eu me aproveitei disso, graças a boa e velha última E3, que Deus o tenha, né? Mas, enfim, quem já fala em muitos vídeos anteriores aqui, quem literalmente manda, muito depois, infelizmente, do que os jogadores, são os investidores. Então, como vocês viram aí, tanto o Cristiano Ronaldo quanto a colaboração de Street Fighter e também o nosso, né, grandioso Salvatore Ganassi, que está presente no Garou 2. Então você está muito bem que tem, né, um dedinho do Mohamed Bin Salman. Fora que eles também têm a Copa do Mundo de Esporte, que por acaso, né, tá também. E tem de tudo, né? Atualmente tem Street Fighter, tem Tekken e tem vários jogos e tá acontecendo nesse exato momento. Mas, como eu já expliquei, que eu vou deixar também no link da descrição, no nosso grupo, que aqui no nosso canal. E também foi lá no União das Lives do Alex Terry, salve para você também, lá no Papão Café. E o que aconteceu? Eu falei, mesmo com grandes quantidades de pessoas insistindo, vai ter, teve na modo história do Garou 2, vai ter, não. Pense, meus filhos, pense. Mohamed só tem 98% da SNK. Aí vocês estão falando, tá, então vai ter o SBC Chaos 2. Vocês realmente querem ter o SBC Chaos 2? Vocês realmente acham que, baseado no que a SNK está fazendo e seus inúmeros jogos de lutas e também seus inúmeros jogos atualmente, eles têm condições de estar fazendo literalmente um jogo desse porte, que aqui vamos poder ignorar, que aqui já estamos na geração de PlayStation 5, mas a própria Sony já anunciou que vai ter o PlayStation 6 a qualquer momento. Então, mais escalonamento. Fora que, por último, é importante, mesmo que o Mohamed consiga o milagre de fazer com que os desenvolvedores da Capcom produzam o jogo, vamos lembrar de um pequeno detalhe aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Tá aqui mesmo. Esse aqui é somente nada mais nada menos que um infográfico comparando Street Fighter V com Street Fighter 6. E podemos ver aqui aqui, ó, toda a trajetória aqui do Street Fighter. E por último, é importante, os feitos do Ono, né? O James Smith do Oda. E até o presente momento, né, SNK, eu sei porque vocês estão fazendo isso. O Ubisoft fez literalmente a mesma coisa com Assassin's Creed Shadows. Mas enfim, como vocês podem ver aqui, o próprio Street Fighter 6 está em uma constância bastante... Aqui, ó. Só o segundo ano aqui está praticamente aqui, ó. Falta, se eles completarem o terceiro ano, eles vão bater aqui os 6 anos de Street Fighter 6. Aí que acontece? O que qualquer investidor, ignorando totalmente desenvolvedores, ou até o próprio diretor faria. Ó, em cima, ó, continue. Acabamos de ver a notícia aí, ó. Os trajes, somente foram o que? 6 trajes de banho. Dobrou. Se a Capcom fizer o que eles têm a obrigação de fazer, mas eles vão fazer ano que vem, com certeza. Mais traje de banho de mais personagens. Eu achei, já pensou o traje de banho que eu vou mostrar aqui, ó. Tá a primeira colocada do concurso. Teve aí o resultado. E eu nem um pouco surpreso. Nem um pouco mesmo. Porque em todos os jogos que essa personagem aparece, é destaque. Pode ter 100 personagens. Todo mundo só ou joga ou só comenta do jogo por causa dela. Estamos falando de nada mais, nada menos que a primeira colocada do concurso aí das artes do Origami News Challenger. Rapaz, eu já vi essa personagem de algum lugar, velho. Será que é do Lua? Será que é da Fatal Fury? Da The King of Fighters?
SNK Heroines, aí vem. Rapaz, tá faltando somente desses jogos aí, top tier do momento. Tem mais Shiranui lá no Tekken, que aí já fecha todos os jogos, os principais jogos de luta, né, com participação da Shiranui. Mas enfim, aí eu extremamente surpreso, né? A Juri em segundo, e mais ainda, sem extremo nenhum preconceito, a Marisa, mas enfim. E podemos notar algo bastante ou extremamente interessante, né? Sim, galera, estamos sentindo uma gigantesca falta da sucessora espiritual da Chun-Li, né? Opa, roubaram no concurso e vieram a imagem de IA. Acabou que a imagem foi desclassificada, a Capcom não teve tempo útil para colocar outra imagem no local. E de todos os personagens, a única personagem que não tem imagem no set do concurso é a Kibucha, quer dizer, a Kimberly. Eu estou preparando o vídeo aí dos todos os personagens buchas e todos os jogos de luta, mas vou lançar no momento mais especial possível. Sim, galera, 31 de outubro, mais conhecido como Dia dos Buchas. Mas, prosseguindo aqui, nesse exato momento, a Capcom está produzindo um novo jogo, aquele jogo da Androidzinha. E por último, é importante, sim, galera, está produzindo Resident Evil 9, como já falei em vídeos anteriores, que é um dos principais focos, né? Que também, bora esperar também que eles lancem. Bora, Capcom! Outro Devil May Cry, tá faltando, né? E falta o quê? Mega Man, mas... É porque, como eu falei pra vocês, quem manda na desenvolvedora, a comunidade, só se fizer a mesma coisa que eu fiz lá no E3. Juntar todas as comunidades e aproveitar um chat ao vivo neutro e ó, tome! 3.000 cabeças, mas enfim. Sem isso, galera, ó, nada de Silent Hill, que vai lançar agora, nada de Master Duel, nada do novo Metal Gear Solid. E, né, o que acontece? Vocês, Konami, estão devendo um novo Castlevania, mas, whatever, vamos ignorar esse pequeno detalhe. Mas, vamos aqui, ó. Como eu gosto de embasar o máximo possível minhas informações, aí tava faltando uma informação aqui para citar mais vocês ainda por que a SNK não só que não tem membros do desenvolvedor para estar fazendo o SVC Chaos 2, como aparentemente não estão nem tendo interesse, né? Porque aqui, ó, vamos só aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Por último, não é importante, o portal do Samurai Spirits. E também tem o portal do, como você sabe, de The King of Fighters. Mas vai completar 2 anos. 2 anos. Sabe o que é isso aqui, né? Eu vou até mostrando aqui, ó. Mortal Metal Slug, mas tá um pouco na geladeira. Mas será que a SNK vai lançar esse portal antes do lançamento do próximo Fatal Fury? Já aconteceu! Eu vou botar até nessa conta no Mohamed. Cadê o portal do Fatal Fury? Cadê o portal Fatal Fury? 2 anos! Eu tô falando bendito desse portal há 2 anos. Vocês lançaram o jogo e não lançaram o portal. No melhor momento possível, nos melhores eventos, tanto na Evo Japão quanto na Evo Estados Unidos. Eu não acredito que uma empresa que supostamente diz que vai ser uma das top 10 maiores empresas durante os próximos 10 anos cometeu um erro tão indie desse. E olha que tem muita empresa aí que está se esforçando pra caramba para entregar o melhor produto possível. Mas, enfim, se eles não estão tendo a capacidade para fazer o mínimo, imagine o máximo. É impressionante. Bora botar aqui no infográfico aqui, que eu vou dar um extra exemplo para vocês aqui, enquanto vamos estar visualizando o como poderia ser, né? Mas
Só se a Capcom tiver muita boa vontade. Eu odeio essa imagem por causa disso. Como diria o lendário Gavião Arqueiro, não dê esperança. Não dê esperança. O pessoal viu isso aqui, vê que em plena Tekken of Fighters 15, como vocês podem ver aqui a isla, o pessoal ficou com esperança. Mas enfim. Aí tem aqui, aí... Com quanto tempo vocês demoraram para perceber que o Shikiro tem uma grande afeição pela Ingrid, tanto que ele tem muitas imagens com ela, tem ela desenhada, e algumas tem até ela em destaque. Pesquisa aí, eu não vou fazer isso por você não. Mas enfim, a imagem da Eva, né, do Justo e a Daigo Moments, mas enfim, só assim atualmente para o Shikiro fazer a Mashiranui, né? Porque vocês, o Shikiro deve estar, principalmente a Capcom, devendo muito da imagem do encontro da Mai com a Chun-Li. Mas enfim. Aí vamos aqui, ó, ver mais imagem aqui. Essa aqui, como vocês podem ver, né? Nossa! Mas praticamente uma Batman de saia, ou seja, ela tá olhando assim, mas se a Ingrid demole assim, ela até adota, independente de ter mais de 1000 anos. Mas eu boto essa imagem aqui por causa disso aqui, ó. Capcom e SNK, mas enfim. As duas empresas são amigas, mas whatever. Tinha que fazer, mas por que você faz isso, Capcom? Você fica atiçando os jogadores. E eles nem publicamente dão indício assim, ó, que o Garo 2, por mais que seja fanfic, animou a galera. Por mais que a SNK não tenha condições atualmente, também, mas quem tem que fazer a Capcom? Não é pelos gráficos, pelo RGN não, porque olha a diferença das desenvolvedoras fazendo jogos, independente do estilo. Desculpa, SNK, mas enfim. Aqui como podemos ver aqui, ó, novamente Capcom SNK. Olha, mas enfim. Essa imagem aqui eu fiquei com Shikiro, por que você fez isso comigo, Shikiro? Olha essa Mai, velho. Olha essa Mai. Fora que a característica mais marcante dela está presente, que é os olhos que a Mai que assim, ó, ela é uma pessoa bastante energética, então é obrigatório os olhos dela serem desse tamanho, assim, grandes, porque ela se expressa muito mesmo. Aí, aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a própria Nakururu e essa personagem aqui, que é do Rival School também, se tivesse a Sakura também é obrigatório ter olhos bastante grandes também, como vocês podem ver aqui. Os da Chun-Li normalmente não são, mas vocês podem estar notando aqui que ele fez bastante expressivo. Mas enfim, whatever. E vamos voltar aqui. Agora vou citar vocês aqui de um jogo que tem grandes chances de ter, principalmente porque o próprio Arada aí já tá praticamente insinuando que tem a grande possibilidade de ter. Se vocês assistirem o vídeo até aqui, vocês vão ganhar um bônus aqui que com certeza muita gente vai acabar comentando, fazendo um burburinho. Tekken vs Street Fighter. Muita gente tá um pouco traumatizada com aquela merda que eu não fiz. Quer dizer, com aquele jogo aí que tinha tudo para ser um dos melhores jogos já lançados, já desenvolvido e com mecânicas, com literalmente tudo inovador, mas se a própria NetHealth cagou na colaboração do Mortal vs DC, tá perdoado. Mas as duas desenvolvedoras no atual momento aí, eles têm tudo a favor deles, principalmente porque são somente o primeiro e o segundo maior jogo de luta da atualidade e de todos os tempos, na medida possível. Se eles fizessem, ia ser um jogão. Ia ser um negócio assim que eles iam aproveitar todo
toda a experiência aí que eles têm, tanto pro pessoal casual, mais ainda pro pessoal assim do esporte, que os dois jogos aí, ó, já tá bastante tempo aí, tanto trabalhando com o casual, tanto como trabalhando com o esporte. Agora tem o bom e velho Copa Mundial de Esporte também, que vai facilitar bastante. 4 esse ano, EVOS esse ano, 3 até o presente momento, EVOS em 2026, então não vai faltar evento. Mas infelizmente, né, muita gente queria o Capcom vs SNK, mas vocês vão ter que não só se animar ou se contentar com um jogo que, na minha visão, tem tudo para ser muito, assim, muito uma escala extremamente maior. Mas, né? E um pequeno assim, ó. Aproveitando que vocês estão aí, olha, card game que eu tô divulgando também, principalmente que atualmente aqui, ó, como vocês podem ver, que eu vou estar mostrando aqui, ó. Feedback de aqui, ó, de Boster Regional. Eu vou fazer com todos os países, mas como vocês sabem, o jogo é brasileiro, então eu vou estar fazendo também. E graças ao vídeo aí que eu assisti, salve, eu vou localizar o nome também. Como é que eu ia fazer um erro tão grotesco assim? Ainda mais o que eu fiz questão de fazer a localização de vários idiomas, de todos relacionados ao card game. E como vocês podem ver aqui, ó, vamos ter também o que realmente interessa aqui, ó. Tem já aqui para, eu vou traduzir também como jogar, e tem também o WhatsApp, porque é o nome de todas as características relacionadas do jogo, é o WhatsApp mesmo, mas whatever. Fala aqui que se for aí de canais, se for da imprensa, eu já deixei aqui para vocês todos os contatos. E como sempre vai estar tudo na descrição, mas isso aqui só é o extra mesmo. E esse foi o vídeo aí, desapareci, mas é por causa do card game, que também vai ter, eu não vou deixar o código aberto porque eu não sou burro, mas vou deixar já mastigadinho, já o DLCzinho, para vocês estarem jogando um card game do mesmo estilo do Rebirth TCG, só que com a skin dos personagens de Tekken Go Fighters. Mas esse foi o vídeo de hoje aí, e na medida do possível acompanhe sempre o canal lá do site, que vai ter muito mais informações. Claro, vai ter de notícias dos principais jogos, mas também vai ter de jogos que ainda vai lançar, de jogos que tanto animações, filmes e spin-offs relacionados a jogos que vai estar geralmente aqui, vai estar na Coreia, como a NetMember gosta muito de fazer, vai ter também na China também, que a SNK tem um estúdio na China recentemente, e por último, importante, também vai ter jogos no Japão, muito com certeza absoluta, de novos jogos, como tem o que também, né, do Marvel aí, que o pessoal toma um banho de água fria achando que, porque não realmente, se a empresa tem um contrato com a empresa, dificulta muito ter contrato com outra empresa para fazer jogos, mesmo que sejam parecidos ou diferentes. Que é assim, né? Que funciona. Vocês sabem muito bem que contrato é no mínimo 3 anos, e é muita coisa por baixo aí fora que tem que estar à frente desses contratos, é nada mais nada menos que sim, o céu, e logo em seguida os investidores. Então, continue acompanhando o canal e até a próxima, galera. Fui! Finish him.